galerinha do meu coração, tudo bem? Professor Rodrigo Gil na área, trazendo mais uma aula para vocês. E hoje a gente vai falar sobre movimentos sociais na República Velha. Galera, a gente divide os movimentos sociais da República Velha entre movimentos sociais rurais e movimentos sociais urbanos, não esquecendo os movimentos culturais também. E aí o primeiro movimento que a gente acaba abordando vai ser justamente a Guerra de Canudos, que acontece na Bahia, lá entre os anos de 1896 e 1897, e tem um caráter peculiar, porque vai ser um movimento considerado de uma liderança messiânica. Você vai falar, Rodrigo, mas o que significa uma liderança messiânica? Significa aí que eu estou falando de um líder que tem uma postura ou é considerado um símbolo religioso, um Messias, um Salvador. E aí, nesse caso, eu estou falando do Antônio Conselheiro, a figura que lidera esse processo, que vai conduzir o Arraial de Canudos, né, montado lá na Bahia, e vai conduzir todo esse movimento até a resistência e, obviamente, a sua morte no final. Pois bem, galera, o que motiva, o que gera, qual é a causa ou quais são as causas desse movimento? Bem, as causas estão diretamente relacionadas às condições de vida e de trabalho dessa população. Você está falando de uma população muito pobre, do interior do país, que trabalhava na atividade agrícola. Eu estou falando de uma população que passava fome, uma população em condições de miserabilidade, uma população que não tem acesso a bens públicos, não tem acesso à terra, uma população que sofre, né, com o desrespeito, o descaso do poder público. Para além disso, a gente pode citar a concentração de terras como um dos fatores fundamentais para desencadear. Então, para resumir, eu posso falar em fome, em miséria, em dificuldade de ter acesso à terra, aliás, dificuldade não, em ausência de acesso à terra, em desrespeito do poder público em relação a essa população. E você tem as pessoas que vão seguir o Antônio Conselheiro nesse movimento. O Antônio Conselheiro tinha uma causa um pouco pessoal. O Antônio Conselheiro ele era um monarquista convicto. Ele, inclusive, achava que a república era algo maligna. E isso tem a ver com aquela concepção do direito divino dos reis, da monarquia, de achar que o rei era um enviado de Deus, enfim, algo completamente anacrônico à época, mas era algo que, vamos dizer assim, permeava o sentimento do Antônio Conselheiro. Aí você vai me perguntar, Rodrigo, mas o Antônio Conselheiro ele era monarquista, o movimento de Canudos então é um movimento de restauração monárquica? Não, claro que não. Não fala isso, por favor, tá? Não tem nada a ver. Aliás, é um movimento que não questiona em nenhum momento, a não ser o próprio Antônio Conselheiro, mas não o movimento em si, o sistema de governo adotado no Brasil, ou seja, a república que estava no seu nascedouro, que estava no seu início. Tá? Agora, é interessante a gente olhar para o movimento de Canudos e perceber que ele gerava temor em três setores, muito claramente. Gerava temor na igreja. E por que gerava temor na igreja? Porque, de novo, é um movimento de caráter messiânico. Se é um movimento de caráter messiânico, eu estou falando que aquela figura ela é uma figura religiosa. Então as pessoas começam a passar a seguir o Antônio Conselheiro e deixam, de fato, a igreja de forma orgânica de lado. E isso gerava temor. Segunda coisa, gerava temor nos coronéis. Por vários motivos, mas os dois principais são, primeiro, se é um movimento que está questionando o acesso à terra, significa que está questionando a estrutura latifundiária, ou seja, de grandes propriedades, de concentração de terras nas mãos de poucos, que era o caso, aliás, que ainda é o caso do Brasil nos dias atuais. Então, isso era um fator de medo para os coronéis. E o segundo fator é que, como cada vez mais o Arraial de Canudos atraía pessoas, os coronéis perdiam mão de obra. Mão de obra essa que era muito barata porque era muito mal paga. Beleza? E além disso, gerava temor no Estado. E por que gerava temor no Estado? Por uma questão muito simples. Caramba, você está falando de um movimento social dentro da República Velha, especialmente na República oligárquica, que é composta pelas oligarquias cafeeiras, e é um movimento que questiona justamente
toda a estrutura econômica exercida por essas oligarquias. E além disso, imaginem vocês se esse movimento acaba tendo sucesso. Seria um estímulo para outros movimentos ocorrerem. Beleza? Por isso que o movimento de Canudos vai sofrer, além de uma campanha de difamação muito forte, né, à época, inclusive acusando os revoltosos de quererem retornar com a monarquia, né? Por outro lado, vai sofrer 4 intervenções. E é interessante perceber como é que o Arraial de Canudos consegue resistir às 3 primeiras intervenções militares e só uma 4ª intervenção muito poderosa, muito forte, consegue destruir o Arraial de Canudos, né? Matando o Antônio Conselheiro e, obviamente, acabando com os sonhos daquela população. Beleza? Tem uma fonte bibliográfica aqui, que Os Sertões de Euclides da Cunha, que é um livraço, um clássico da literatura brasileira. E eu vou indicar também para vocês, se vocês quiserem ver, no próprio YouTube tem um filme chamado Canudos, que inclusive quem faz o Antônio Conselheiro é o Paulo Betti. Tá? Se vocês quiserem assistir, é uma dica aí para essa quarentena. É um filme um pouco longo, passa de 2 horas, mas é interessante para a gente entender, né, de uma outra maneira, com um outro olhar, esse movimento. Show de bola? Vem comigo! Próximo movimento é a revolta de Juazeiro, né? A revolta de Juazeiro que vai acabar conclamando aí, né, todos a olharem para a figura do Padre Cícero ou do Padim Cisso, né, como uma figura que até hoje, no Nordeste, tem muita força religiosa, é um outro movimento messiânico. Bem, o movimento de Juazeiro acontece no Ceará e tem uma peculiaridade, né? Ele é um movimento que ocorre num período onde o Marechal Hermes da Fonseca, né, tá no poder. E é interessante a gente olhar o Marechal Hermes da Fonseca nesse período, que ele vai ser basicamente o único a romper com aquela lógica da política do café com leite, né? E ele vai instituir um negocinho chamado política das salvações, ou salvacionismo. O que é isso? Ele acreditava que as oligarquias eram todo mal que existia à época, que corrompiam as estruturas republicanas. E então era preciso retirar as oligarquias do poder para, de fato, salvar a república. Retirar significa destituir governadores e instituir interventores nos seus lugares, que sejam, obviamente, né, aliados políticos do Marechal Hermes da Fonseca. Não funcionou, enfim, como nós já vimos no outro vídeo. Porém, nesse caso aqui, vai gerar uma revolta. Você tinha uma família muito forte, a família dos Accioli, né? E o padre Cícero, muito ligado a essa família, vai liderar uma revolta que questiona essa ideia de salvacionismo do Marechal Hermes da Fonseca, né? E acaba se tornando aí a maior referência religiosa do Nordeste até hoje, né? Ele monta um exército, né, de pessoas muito fiéis a ele, que seguiam ele, né, seguiam as suas ideias, e ele consegue, com isso, de fato, restaurar o poder da família Accioli em Juazeiro, enfim, e acaba desconstruindo, né, essa ideia da política das salvações do Marechal Hermes da Fonseca ali no Ceará. Beleza? A Guerra do Contestado, tá, leva esse nome porque vai ser de uma região contestada, né, ou seja, de fato de contestação. O que é isso? Outro movimento de caráter messiânico, liderado pelo José Maria. Tá? Você tem causas sociais, e a gente pode ressaltar a exploração de camponeses, né, a concentração de terras, mas, sobretudo, a concessão de terras e benefícios para empresas inglesas e americanas que queriam construir ali ferrovias. E a gente vê, né, que vai envolver o Paraná até o Rio Grande do Sul e, na verdade, beirou até ali o litoral não, a divisa com São Paulo. A origem do nome, como eu disse para vocês, né, é da região contestada. Obviamente, esses movimentos, isso que a gente tem que ter muita noção. Todo movimento de caráter muito popular nesse período, ele era violentamente massacrado, até para dar exemplo, até para sufocar qualquer tipo de possibilidade
de retorno, tá? Ou de surgimento de outros movimentos. Então, quando a gente olha um movimento como esse, que tem como membros, que tem como revoltosos camponeses, que passam fome, que estão perdendo as suas terras, que estão sendo doadas a grandes empresas para construir rodovias, que em tese, né, segue aquela lógica do progresso da nação, do início, né, da construção da nossa república, e é uma população que está completamente alijada de qualquer tipo de assistência do poder público. Então, se eu fosse resumir como causas aí, ó, a gente pode citar, primeiro, né, a tomada de terras desses camponeses, né, para a construção dessas ferrovias, né, a concessão dessas terras para as grandes empresas, e eu posso citar também a pobreza e a fome dessa região como construtos aí, né, dessa revolta. Obviamente, como uma revolta popular, acaba sendo massacrada. Beleza? Vem comigo. Outro e muito famoso, né, vai ser o tal do banditismo social ou cangaço, né, que acaba aí por promover a imagem da figura do Lampião, né, e de sua mulher, a Maria Bonita, além, obviamente, de outras figuras como o Corisco, enfim, outras figuras, outros sertanejos que estão enquadrados nessa ideia de banditismo social. É interessante porque o cangaço, ele acaba tendo aí diversas e diferentes opiniões, né, algumas opostas sobre a própria figura do Lampião, né? Inclusive a ideia do mito de Robin Hood. Lembra lá do Robin Hood, né, que roubava dos ricos para dar para os pobres. Bem, o que é isso, né? Por que a gente chama de banditismo social? Porque, de novo, você está falando aí de um movimento, né, que percorria o interior do país, na verdade o interior do Nordeste, né, da região Nordeste, de pessoas que têm origem humilde, de pessoas que eram pobres, de pessoas que passavam fome, e encontravam nessas ações, né, de invadir fazendas, de roubar pertences, de roubar alimentos, a sua sobrevivência. Né? E obviamente você tem de novo a concentração de renda como uma das causas e concentração de terras como uma das causas desse movimento. Né? E aí, por um lado, você tem a galera que fala, olha, não, beleza, a gente chama de banditismo, mas é um banditismo social. Né? São pessoas que, por estarem passando necessidade, por estarem passando fome, acabavam buscando esse viés de ação para tentar solucionar os seus problemas, uma vez que o Estado, né, simplesmente não tinha nenhum tipo de legislação de proteção social, nenhum tipo de medida que atendesse a essa população. Por outro lado, você vai ter uma galera que fala o seguinte, olha, não interessa, eram bandidos, eram carniceiros, eram cruéis, né, e matavam a todos. De fato, as ações dos cangaceiros eram ações, por vezes, muito violentas, né? E aí fica uma dica de filme, que é uma obra clássica do cinema brasileiro, O Alto da Compadecida, fala um pouco sobre essa ideia dos cangaceiros, né? Tem ali a realidade do interior do Nordeste do país, e é muito interessante para a gente ilustrar o que foi o banditismo social, né? Então, ó, para a gente resumir causas, como está aqui, ó, olha para cá, olha para a tela. Eu sei que essa beleza redonda chama atenção, mas olha para a tela. Miséria crônica, seca, má distribuição de terras, descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres e a violência. Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia, foram mortos, e aí, eu não sei se está dando para vocês enxergarem, eu prometo para vocês, a gente aos poucos vai melhorando a qualidade dos nossos vídeos, a gente está se inteirando como é que faz isso, né? Mas dá para ver aqui a imagem, as cabeças cortadas e expostas em praça pública. E para que isso? Para dar exemplo, para mostrar a força do Estado, para mostrar a força dos coronéis. Se lembra lá da estrutura da política do café com leite, do coronelismo, né? São estruturas interligadas e obviamente era necessário demonstrar essa força.